Olá, eu sou André Malta e esse é o canal Isso Aqui Não É Grego, uma abordagem descomplicada da literatura clássica. Episódio de hoje, Ilíada, a série, canto 1. Quem está certo e quem está errado? É a pergunta que pode ficar na cabeça de todo mundo ao terminar de ler o primeiro canto da Ilíada. Aquiles, o melhor guerreiro grego, bate boca com o líder da tropa, Agamenon, vê a sua escrava, Briseida, ser levada embora pelo chefe e decide se afastar da guerra. Foi Aquiles que se excedeu ao peitar o comandante? Foi o comandante que errou ao melindrar a figura decisiva no combate? Ambos perderam a mão, cada um do seu jeito? Ou nenhuma das alternativas anteriores, porque nesse mundo heróico, onde nem as divindades são exemplos de conduta, os dois estão autorizados a fazer o que quiserem? Tenho a minha leitura, que vou apresentar no final deste episódio, mas posso adiantar que a resposta não é consensual. A abertura da Ilíada deixa claro que o tema do poema é a fúria de Aquiles. Ira de Aquiles, filho de Peleu, deusa concede que eu celebre em canto. E por isso a gente pode pensar que esse herói tem sempre um quê de destemperado, mas Agamemnon não fica muito atrás. Vou voltar a falar do bate-boca, mas antes de continuar é importante esclarecer que a Ilíada é uma longa narrativa em versos que já se abre sem muitas delongas. A tensão entre os principais nomes do lado grego acontece rápido, e logo vemos que os deuses, e Zeus em especial, vão precisar interferir. Esse é um dos traços geniais de Homero, jogar a gente logo de cara no meio da ação, sem enrolação, sem flashback, sem explicação sobre as origens da guerra, sobre Paris e o rapto de Helena, sem detalhes sobre o que aconteceu nos 9 anos anteriores. Pouco mais de 600 versos depois, ao chegarmos ao fim do canto 1, já temos uma boa ideia de quem é Aquiles e de quem é Agamenon, e dos valores que estão em jogo para esses homens. Já temos uma ideia também de quem é Zeus e de como ele se comporta em relação tanto aos humanos quanto aos outros deuses. É com Crises que a ação começa, um personagem secundário que não vai mais aparecer nos outros cantos do poema. Crises é sacerdote de Apolo e vem ao acampamento grego para libertar a filha, que foi capturada no passado e hoje é escrava de Agamenon. Crises pede com jeito a Agamenon, deixando claro que era sacerdote de Apolo e oferecendo ainda presentes em troca da filha, mas Agamenon não quer saber. Só resta ao sacerdote orar a Apolo, que logo lança uma peste sobre o exército grego, ou seja, produz o surto de uma doença não especificada que primeiro atinge os animais e depois vai matando os guerreiros. Não, nenhum líder importante morre com a peste. É o povo anônimo que paga pela merda do rei. E é justamente Aquiles que convoca uma assembleia para pedir que o vidente da tropa explicasse por que Apolo se irritava. Porque Aquiles sabia que, se tinha peste, tinha Apolo por trás. Subentende-se que ele liga os pontos e saca que o culpado é Agamenon, mas para não irritar o líder do exército, prefere que seja o vidente a dizer isso com todas as letras. É o que o vidente faz. A peste aconteceu porque o sacerdote foi desrespeitado. Para escapar da destruição total, eles devem ir até Crises, devolver a filha, dessa vez sem receber nada em troca. Esse é o ponto de partida do desentendimento de Agamenon e Aquiles. O líder não gosta do que ouve e Aquiles não gosta da reação do líder. A partir dessa introdução, dá para dividir o canto em 2 etapas principais. Primeiro, no plano terreno, a gente acompanha o desenrolar desse famoso bate-boca. Depois, no plano divino, vemos a conversa de Zeus com Tétis, a mãe de Aquiles, e com a esposa Hera. Ligando essas 2 etapas, vemos Briseida ser tirada de Aquiles e ele ir se queixar com Tétis, além, claro, de a filha ser finalmente devolvida a Crises. Agamenon, apesar do piti, não tinha outra alternativa a não ser agradar Apolo. Só que quem paga o pato é Aquiles, porque Agamenon pega Briseida para pôr no lugar da escrava que perdeu. Diante disso, Aquiles pede à mãe que consiga uma ajuda de Zeus e decide cruzar os braços. Toda a ação nesse canto 1 gira basicamente em torno de uma ideia, a ideia de honra, importante não só nesse mundo de Homero, mas para a ética antiga no geral, e talvez mais presente hoje do que suspeita a nossa vã filologia.
São as honras de Aquiles e Agamenon que estão em jogo no bate-boca. E com o desfecho negativo para Aquiles, porque no fim é ele e não Agamenon que fica de mãos vazias, é a questão da sua desonra que mobiliza Tétis e Zeus. Dá para resumir os pontos de vista de cada um durante o bate-boca assim. Para Agamenon, ficar sem escrava seria uma desmoralização muito grande, porque o chefe não pode prescindir de um dos símbolos do seu poder. Já para Aquiles, Agamenon abrir mão da escrava seria um gesto de grandeza, além do rei poder ser recompensado depois, quando da conquista de Troia. Mas Agamenon não cede. Para não correr o risco de se sentir rebaixado, vai ter de pegar a escrava de alguém, e a escolha só pode recair sobre a escrava de quem o está desafiando. É uma caracterização brilhante, o bom e velho líder inseguro que precisa sempre se afirmar porque não confia em si e na autoridade que tem. Não bastasse isso, Aquiles tem outra boa razão para surtar, já que toda a luta que ele está travando em Troia é por causa da honra de Menelau, o irmão de Agamenon, que teve a esposa Helena raptada por Paris. Se ele luta pela honra alheia, como pode o chefe da expedição se preocupar só com a sua? Nestor, o velho que está lá mais para aconselhar do que lutar, até tenta colocar panos quentes. É Agamenon o chefe, Aquiles, tem que respeitar. Aquiles é nosso maior guerreiro, Agamenon, não tire a escrava dele. Só que o estrago estava feito. Aquiles, porém, tem uma carta na manga. Pedir ajuda à mãe. Essa não vai ser sua primeira conversa com uma divindade no canto 1. Antes ele já tinha interagido com Atena. Irritado com o chefe, Aquiles ameaça puxar a espada e ir para cima do líder. Nessa hora tudo congela e Atena aparece só para Aquiles com seus olhos brilhantes. Eles têm uma rápida conversa na qual ela aconselha o herói a se controlar. Insultar pode, matar não. Se ele deixar Agamenon vivo, no futuro será compensado pelo traje que está sofrendo. Aquiles reconhece que é melhor seguir o conselho divino. Atena vai embora, a ação descongela e o bate-boca é retomado. A cena com Tétis, a outra divindade com quem o herói conversa nesse canto 1, depois do bate-boca, é bem diferente. O guerreiro impetuoso cede espaço a uma figura mais frágil que chora e recebe o carinho da mãe. Tudo é ainda mais comovente porque fica claro que ele está marcado para morrer cedo. A desonra recebida é ainda mais doída diante da perspectiva de uma vida breve. Homero não fala a idade dos heróis, mas dá para imaginar que Aquiles está na casa dos 20 anos ainda. Estamos indo para o 10º ano da guerra, portanto muito perto do fim do combate e mais perto ainda da morte dele, Aquiles. Parênteses, se você quiser ler sobre a narrativa da morte de Aquiles, leia os 3 livros iniciais do épico de Quinto de Esmirna, que é uma continuação da Ilíada. Mãe é mãe e sempre vai usar dos recursos que tem para ajudar os filhos, principalmente se for uma deusa. Tétis vai falar com Zeus e diz que Aquiles merece ser compensado pela desonra, e um bom jeito disso acontecer seria com Zeus permitindo o avanço troiano. Quanto mais os gregos sofressem, mais Agamenon sentiria a falta de Aquiles e reconheceria a burrada que fez. Zeus, numa cena que dá bem a medida de quem ele é, faz que sim com a cabeça e todo o Olimpo balança. Agora não tem volta, é isso que vai rolar nos próximos capítulos da Ilíada. No poema que fala do avanço dos gregos contra os troianos rumo à vitória, a gente vai acompanhar os troianos avançando por um tempo contra os gregos, ainda que isso se dê de um modo pouco óbvio. Tudo isso para honrar Aquiles. É exatamente o que era a esposa de Zeus que ouvia atrás da porta não quer. Ela luta ao lado dos gregos e a última coisa que deseja é vê-los acossados. Hera questiona o esposo, que responde de um jeito ríspido. Ela não tem que se meter nem entender suas decisões. É a típica briga do casal numa sociedade patriarcal. Mal começa e já termina, porque o homem é o dono do poder e a mulher cabe se submeter. Ainda assim, a gente deve se perguntar por que Zeus tomou essa decisão? Só para retribuir um favor prestado no passado por Tétis? Por que na abertura do poema se diz, assim cumpria-se o plano de Zeus? Pelo que eu disse até aqui, já dá para imaginar minha visão. No geral, Aquiles agiu certo, enquanto Agamenon se portou como um péssimo líder. Se Zeus decide a favor de Aquiles, é porque é capaz de perceber a injustiça sofrida. O canto 2, como a gente vai ver, confirma isso. Mas não é só essa conclusão que é possível tirar do canto 1, de que Aquiles merece ter a honra restaurada e Agamenon pagar pelos seus erros.
Ao apresentar esses dois planos, o humano e o divino, um movimento que Homero vai manter ao longo de toda a Ilíada, o poema mostra que existem dois tipos de existência. Elas se parecem muito, estão sempre em contato, são sobre-humanas e ao mesmo tempo humanas demais. Um pouco como cada um de nós pode ser, cada um capaz das coisas mais incríveis e mais terríveis. Mas tem uma incrível que não vamos alcançar, manter a mesma vitalidade e jamais morrer. Os heróis dialogam no plano terreno e daí resultam desentendimentos, escolhas e uma série de outras coisas por vir. Os deuses também conversam, também rolam decisões e desentendimentos, mas como tudo termina? Com eles curtindo uma festa onde Apolo toca e as musas cantam. A desgraceira humana da Ilíada está só começando, mas a gente já sabe, tragédia não rima com Deus. A ruína para valer nunca é deles, esse lote é nosso. Não é só pelo diálogo que o canto 1 anuncia que a Ilíada será uma aula de teatro trágico. Eu fico por aqui, obrigado por ouvir e até a próxima.